Bom, com base então nessa matriz em que a gente vê os quatro cruzamentos possíveis e os tipos de estratégias vinculados, relacionados a cada um deles, é interessante nós darmos uma passada para tentar entender um pouco melhor a essência desses cruzamentos e alguns exemplos ligados a cada um. O primeiro deles, então, o primeiro quadrante, estratégia SEO, o pontos fortes e oportunidades, pontos fortes versus oportunidades, que resultam em estratégias ofensivas, aquelas que a gente vai tentar usar o que nós temos de melhor para aproveitar determinadas oportunidades. Então, o que tá de forma geral implícito nessa estratégia, inerente a essa estratégia, é a identificação do que nós podemos usar internamente, em termos de recursos, processos, capacidades, para tirar vantagens, para explorar melhor oportunidades externas, né, as oportunidades vindas do ambiente. Então, dessa maneira, pode-se oferir ganhos a partir do momento em que nossos diferenciais, o que nós temos de melhor em relação aos concorrentes, podem ser aplicados, resultando dessa maneira em ações mais efetivas que impactam diretamente a essência e o teor da oportunidade identificada. Então nós temos aqui alguns dois exemplos, né, que podem ilustrar um pouco melhor essa situação. Primeira estratégia, desenvolvimento de mercado. Quando a empresa decide atuar em novos segmentos ou em novos mercados geográficos. O que estaria envolvido aqui nessa estratégia? A oportunidade pode ser essa: novos segmentos demandantes do produto, ou mercados geográficos ainda inexplorados ou pobremente explorados, que podem gerar uma boa oportunidade para quem está, para quem oferecer produtos de qualidade na quantidade desejada. E a nossa capacidade pode ser a logística, uma logística mais adequada, pode ser a capacidade produtiva elevada, que nos permite aumentar o volume de produção, pode ser a qualidade diferenciada. Vejam que são pontos fortes que estão sendo usados, direcionando então ações para explorar as oportunidades que foram estabelecidas. Outra situação, desenvolvimento de produtos ou serviços. A empresa busca aumentar suas vendas com a colocação de novos produtos ou serviços nos mesmos mercados que atua. Então, qual seria a oportunidade aqui? Os clientes do nosso mercado estarem desejando produtos de natureza um pouco diferentes, além daqueles que nós já oferecemos ainda não atendidas, que poderiam ser exploradas. E o ponto forte poderia ser a nossa capacidade de inovação e de desenvolvimento de produto, capacidade de inovar e de desenvolver novos produtos a partir da percepção de uma necessidade, de um desejo não atendido. Tá? Então percebam que sempre existe a relação entre esses dois fatores para formar, para constituir o caminho que a empresa deverá seguir. A segunda estratégia, quadrante 2, estratégias ST, ou seja, força e ameaça. Nós vamos procurar usar as nossas forças, tá? Como potencializar o que a gente tem de diferencial, o que a gente tem de melhor, para tentar neutralizar ou reduzir o impacto, o efeito das ameaças que foram detectadas. São estratégias chamadas defensivas, né? Já que o foco principal delas é proteger os negócios usando as armas que nós temos. Então, dois exemplos. O primeiro deles é uma estratégia de nicho. Primeiro exemplo de estratégia, estratégia de nicho. A organização concentra seus esforços em dominar um determinado nicho para preservar vantagens competitivas. Qual seria a força? Seria a nossa capacidade, o nosso conhecimento de exploração de trabalhar, de atender um determinado nicho de mercado específico. A ameaça pode ser um grande player se instalando nesse mercado. E esse grande player, por oferecer produtos mais baratos, com qualidade mais padronizada, vamos dizer assim, pode ganhar grande parte desse mercado e inviabiliza a nossa competição nesse espectro mais amplo do mercado. Caso a gente concentre a nossa atenção naquilo que nós dominamos, que conhecemos,
cujo produto já é definido, pensado, estruturado para atender aquele cliente em particular, esse seria o ponto forte, a capacidade, o conhecimento de atender e de explorar determinado mercado, nós teríamos uma condição melhor de neutralizar essa ameaça, evitando que ela traga prejuízos sérios para a nossa empresa ou que ameace a sua permanência no mercado. Nós reduzimos a abrangência da nossa atuação para viabilizar algo mais efetivo em um mercado específico. Um outro exemplo de estratégia desse tipo é a estratégia de especialização, onde nós vamos focar não um segmento, não um nicho de mercado, mas determinados produtos, serviços e atividades. Da mesma maneira, imagine uma empresa com uma grande linha de produtos e dessas linhas existem alguns poucos que são bem mais lucrativos, que a empresa tem um know-how melhor, que a empresa tem diferenciais, que ela tem mais qualidade e uma ameaça externa, que pode ser a mesma, pode ser um grande player se instalando, pode ser uma crise econômica, faz com que outros produtos que não esses, que são nosso carro-chefe, estejam em situação de elevado prejuízo e que inviabilizaria a continuidade da própria organização. O que pode ser feito? Vamos sair desse amplo rol de produtos que estão sendo desenvolvidos, vamos concentrar nossa atenção naquilo que a gente faz melhor, vamos focar, no caso, vender alguns ativos relacionados à produção dos demais, vamos reduzir a nossa estrutura, vamos enxugar, vamos dar foco para que para aqueles produtos que nós temos diferenciais, que nós possamos explorar de forma ainda melhor. Então percebam que nós estamos usando um ponto forte, a nossa boa qualidade, a nossa excelente capacidade em relação a um determinado produto, para não ser atingido por essa ameaça que foi exemplificada nesse caso. Tá? Percebam que é sempre a mesma lógica, né? Mas começando sempre do interno, pode ser força ou fraqueza, direcionado ao que o ambiente está posicionando. Bom, no quadrante 3 a gente começa a trabalhar com ameaças, com fraquezas, a estratégia WO, em que eu vou cruzar fraquezas, pontos fracos com oportunidades. É a chamada estratégia de crescimento ou manutenção, em que a gente quer manter um crescimento relativo, né, um crescimento nem que seja pequeno, ou a nossa manutenção em relação à concorrência. Se a gente não crescer, ou se a gente crescer pouco, que pelo menos cresçamos ou permaneçamos no nível dos concorrentes. Tá? E para isso nós precisamos identificar como melhorar, como mitigar os pontos fracos, para que essas oportunidades possam ser aproveitadas. Então, alguns exemplos. Parcerias com empresas é uma primeira estratégia. União de empresas visando usufruir de capacidades de outras organizações e assim ter melhores condições para aproveitar oportunidades. Então, imaginem que a oportunidade nesse caso seja uma grande venda. Uma grande venda para uma grande empresa que implica no fornecimento de produtos de alta qualidade, talvez produtos com vários tipos de produtos, e nós não teríamos condições de fazer o atendimento pleno a essa demanda, né? Ou por uma questão de capacidade, ou por uma questão tecnológica, de diferenciais, de qualidade, ou até mesmo pela proposta de exigir alguns tipos de produto que nós não fabricamos. O que nós podemos... Essa é uma fraqueza nossa, essa é uma deficiência. A oportunidade seria essa grande venda que poderia dar um alívio, né? E um crescimento, incrementar o nosso caixa, a nossa lucratividade. O que nós poderíamos fazer para sanar essa nossa limitação em relação à capacidade, em relação à tecnologia ou know-how? Poderíamos nos associar para efeito específico dessa oportunidade com outra empresa, talvez até do mesmo ramo, talvez até concorrente, que tivesse uma capacidade um pouco mais desenvolvida em relação a esses aspectos que nós temos eficiência. E outros aspectos que essa outra empresa tem deficiência, nós os temos como pontos fortes. Então nós vamos sanar os nossos pontos fracos com essa associação, tá? Com essa junção com essa outra empresa para explorar a oportunidade. E dessa maneira os ganhos que ela proporcionaria poderiam ser gerados.
Tá? Uma outra situação é inovação, estratégia de inovação, desenvolvimento e lançamento de novos produtos, serviços e tecnologias. A, a nossa oportunidade poderia ser essa, o mercado querendo produtos inovadores, produtos diferenciados, produtos diferentes daqueles já ofertados tradicionalmente. Novas necessidades sendo geradas e ainda inexistindo no mercado um produto ou um serviço capaz de atendê-las plenamente. Mas a nossa fraqueza nesse caso seria a baixa capacidade de inovação. Nós não temos uma área de P&D, nós não temos as pessoas criando, propondo, testando, experimentando. O que é que nós poderemos fazer? Caso tenhamos recursos em casa, em caixa, poderemos investir no sentido de desenvolver essa área de inovação. Então, a nossa fraqueza hoje é a baixa capacidade de inovação, não temos uma capacidade de inovação tão alta, e nós poderíamos, então, mitigar essa limitação com um investimento, com um direcionamento de recursos e prioridades para o desenvolvimento dessa área e dessa habilidade. Vejam que tudo isso está direcionado, está justificado pela condição de aproveitar essa oportunidade que seria a demanda da sociedade, do mercado, por produtos mais inovadores. E por último, o quadrante 4 é a estratégia WT, em que nós temos fraquezas e existem ameaças que podem, por meio do espaço que a nossa empresa gera em função dessas fraquezas, colocar a nossa organização em risco. Então, o que nós queremos aqui é sobreviver, passar esse tempo, sair dessa situação de ameaça e aí voltar a crescer, talvez adotando uma nova estratégia, ou, em certos casos mais extremos, uma saída. Vamos desistir, vamos deixar de explorar esse mercado e vamos fazer outra coisa. Vamos investir os nossos recursos em algum outro mercado, em algum outro produto que seja adequado. Para que a sobrevivência possa ser feita, lógico, a saída é um caso extremo, mas para que a sobrevivência possa acontecer, nós precisamos identificar como corrigir esses pontos fracos, ok? Como melhorar todas essas deficiências que foram identificadas a fim de evitar que as ameaças nos gerem um impacto real. Alguns exemplos: redução de custo, reduzir pessoas, estoque, compras, efetuar leasing de equipamentos, procurar aumentar a produtividade, entre outros. Então é simples a gente pensar no exemplo ligado a essa estratégia. Suponham que o nosso ponto fraco seja um custo operacional muito alto. Nós temos um custo operacional acima da média. Quando o mercado está em alta, o que acontece? A gente pode cobrar um pouco mais caro e esse preço mais alto paga esse custo elevado e ainda nos dá uma margem de lucro que dá para a empresa ir continuando a sua operação. Com a concorrência mais agressiva, com um cenário de crise em que os preços naturalmente caem, talvez não haja mais essa condição de contrabalançar esse custo elevado. Então, a ameaça seria a situação de crise, seria a concorrência elevada, e o ponto fraco seria o nosso custo operacional elevado. A ação, então, seria tentar melhorar os processos, tentar gerar mais produtividade, mais eficiência, otimizar uma série de recursos, para que dessa maneira o nosso custo diminua e nós tenhamos condições de lidar com essa situação de crise ou de alta concorrência com mais adequação. E o desinvestimento é quando a empresa possui o conflito entre produtos próprios e ela pode, então, realizar o desinvestimento daquela área que está comprometendo o restante da organização. Não necessariamente conflito, né? Aqui está colocado nessa direção, mas não necessariamente um conflito. Eu posso ter produtos, mesmo que voltados a públicos diferentes, e vamos imaginar que um desses produtos, ou um conjunto desses produtos, esteja gerando uma lucratividade baixa ou negativa. Tá? Esse é o nosso ponto fraco. A baixa capacidade, a baixa produtividade, a baixa qualidade, que faz com que alguns produtos de nossa linha não sejam bem aceitos e, consequentemente, gerem uma perda financeira. Se nós percebemos, se nós analisamos e concluímos que não é possível reverter esse quadro, não no curto prazo ou num prazo aceitável, não com os recursos disponíveis, talvez a melhor saída seja um desinvestimento em que esses ativos serão vendidos